Muito bem. Dando então continuidade aí às características relacionadas à linguagem Python, a gente vai utilizar o Google Colab aqui nos nossos exemplos. A gente vai então partir aí para mais detalhes relacionados à programação de computadores, né? Bom, inicialmente é importante que você efetivamente tenha vontade, né, de programar, né? Porque como a programação exige, né, um pouco de disciplina, de estudo, né, paciência, principalmente, né, é muito importante que essa vontade venha de você, né? Programar exige dedicação, né, seja em qual linguagem for, normalmente exige dedicação e para isso você precisa efetivamente ter essa dedicação para aprender efetivamente a programar, né? E só se aprende fazendo, né? Só dá para aprender a programar e você efetivamente, né, colocando a mão na massa, né? Então a gente vai utilizar aqui a linguagem de programação Python com o objetivo de resolver os problemas que foram apresentados, né? Nós já temos lá uma lista de exercícios, vários exercícios. A próxima atividade que eu vou colocar para vocês já envolve a construção de algoritmos, tá? Acredito que até amanhã já tenha lá definido essa atividade, só que vai ser uma atividade offline, né? Vocês vão trabalhar em casa e com um período de tempo maior, né? Obviamente, para poder executar as tarefas, que são tarefas individuais, né? Diferentes para cada aluno. O objetivo da gente estar trabalhando aqui com a linguagem Python é a gente poder pegar o algoritmo, aquele que foi criado com a solução do problema, e utilizando uma linguagem de programação, efetivamente a gente poder transformar aquele algoritmo, né? As vantagens que a gente tem de utilizar o Python é a legibilidade, né, dos programas. É bem fácil de você compreender a escrita do código, né? A gente, em geral, tem os resultados em pouco tempo, pela simplicidade que tem a linguagem, né? Tem uma vasta biblioteca para acessar banco de dados, processar arquivos XML, construir interface gráfica e até jogos, né? Você tem possibilidade de utilizar o Python e ainda também, né, você pode utilizar algumas funções que já existem com poucas linhas de código, né? Então tem muita coisa já pronta que você pode fazer aí a importação para permitir fazer uso da linguagem. Essa parte aqui está um pouco repetitiva, porque a gente já viu, né? Mas eu vou comentar de novo rapidamente, que é fazer a instalação do interpretador se você desejar, mas a gente vai utilizar aqui agora, a partir de agora, nos nossos exemplos, o Google Colab, né? Mas se você desejar, você pode fazer a instalação do interpretador, né, que é o programa que você vai utilizar para poder digitar os comandos. Então, se você desejar, você pode também, né, fazer a instalação, tá? Ele que vai verificar, pegar o seu programa, fazer a interpretação de cada linha e apresentar o resultado. Aí, se você desejar fazer a instalação, basta baixar o interpretador, né? Tem aí o link mostrando onde você pode baixar o interpretador. Aí você pode fazer, né, a instalação. A última versão é 3.92. Aí
ele vai baixar um arquivo executável e a partir desse arquivo executável você faz a instalação no seu computador. Aí iniciando lá a instalação, ele vai passar por uns passos, né? Fazendo a instalação e termina lá com o setup e a instalação concluída, que você pode utilizar, né, o ambiente de desenvolvimento integrado do próprio Python para poder fazer isso. Nos nossos exemplos que a gente vai ver a partir de agora, a gente já vai utilizar o Colab, que não precisa fazer instalação nenhuma, que a gente discutiu na última aula que foi apresentada antes da avaliação. Bom, você precisa ter alguns cuidados, né, no momento que você vai digitar os programas usando a linguagem Python, porque ele faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, né? São coisas diferentes, né? Então, no momento que você estiver digitando um programa, você precisa fazer bem essa distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Eu já comentei aqui, quando a gente escreve os nossos algoritmos e programas, né? É muito comum, né, você padronizar as variáveis, né, com letras maiúsculas e deixar o restante, que em geral os comandos são com letras minúsculas, você deixar os comandos com letras minúsculas, né? Mas nada impede que você também utilize letras minúsculas para definir nome de variáveis, né? Então você pode utilizar letras maiúsculas e minúsculas. Aspas também são importantes, né? Não devem ser esquecidas, porque elas delimitam um bloco de caracteres, né? Tem a delimitação de um bloco de caracteres. Aí, para o Python, especificamente, aspas simples e aspas duplas é exatamente a mesma coisa. Então, ele não faz distinção, né? Diferente da linguagem C++ e C, que as aspas duplas é utilizado para cadeia de caracteres, né? Um bloco de caracteres, e aspas simples é utilizado para um único caractere. Né? No C++, a linguagem C++ faz essa distinção. No Python, não. Tanto faz você utilizar aspas simples ou aspas duplas, vai funcionar do mesmo modo, né? Parênteses, né, normalmente não são opcionais, né, em Python, né? Você utiliza para delimitar aí um bloco de comando, né, usando parênteses. Aí, obviamente, todo parênteses deve ser fechado, né? Abrir o parênteses precisa ser fechado. Aí precisa ter muito cuidado no momento que você, às vezes, precisa colocar parênteses dentro de parênteses, para não esquecer o fechamento desses parênteses. Espaços também são muito importantes. Nós já vimos que o Python utiliza para definir bloco, a hierarquia de comando, né? Ele utiliza o espaço, né, para poder determinar o que a gente chama de indentação. Aquele espaçamento, né, aquele deslocamento do algoritmo que a gente chega a fazer, algoritmo e programa, para definir um bloco. Aí é muito comum a gente utilizar o tab por dar um espaçamento, né, adequado, mas eu posso utilizar também, se eu desejar, o espaço também vai funcionar. A tecla tab, em geral, é porque delimita adequadamente, né, o espaço, aí você tem certeza que foi dado o espaço correto e que está na mesma posição aqueles comandos que estão listados no bloco. Então, muito cuidado aí com os espaços no momento que estiver escrevendo os seus programas. Bom, nós temos os elementos de um programa, né? Aí tem o comando
print, abre parênteses, abre aspas, oi, fecha aspas, fecha parênteses, né? Então, eu vou colocar aqui, utilizando o nosso ambiente. Eu vou abrir aqui, eu já loguei com a minha conta, então eu vou abrir aqui o meu notebook, onde tem as informações que nós utilizamos na última aula. Todos os comandos, né, que a gente utilizou já tem lá. Eu vou abrir aqui mais uma linha de código e vou colocar o comando que foi apresentado lá. Print oi. Que aqui ele fala exatamente dos elementos, né, de um programa, né? Aí nós temos a função print, né, que exibe uma mensagem na tela do computador. As aspas indicando o fim e o início do texto, né? As aspas que são apresentadas aqui, como eu falei, aspas simples ou aspas duplas não tem problema de você utilizar. Parênteses, né, são utilizados para separar os parâmetros, né, da função. Então, aqui tem o abre parênteses, aqui o fecha parênteses, e dentro os parâmetros, né? E esse parâmetro é um valor, né, que é passado para a função print, neste caso, né, que é uma mensagem que vai ser utilizada. Eu vou utilizar aqui as aspas simples, só para também a gente... como o meu Colab ainda não está conectado, né, no momento que eu vou executar aqui a primeira vez, ele vai conectar, ó, a minha máquina virtual. Então a primeira vez demora um pouquinho mais, né, porque não estava conectado. E logo em seguida ele apresenta o resultado aqui, né? Justamente a execução da exibição da mensagem na tela. Então são esses, né, os elementos que normalmente a gente tem dentro de um programa em Python, né? A gente pode utilizar o Python, por exemplo, como uma calculadora, né? Então você pode fazer cálculos diretamente, né, na linha de comando do Python, né? Então você pode utilizar aí para fazer cálculos, só que os operadores, né, são exatamente os mesmos que a gente tem lá na matemática. Alguns são os mesmos, mas outros são diferentes. Adição, o sinal de soma, a subtração, o menos, a multiplicação é o asterisco. A divisão, justamente a divisão real, né, é uma barra. Aí nós já vimos, né, essa diferença entre divisão real e divisão inteira. A exponenciação são 2 asteriscos. A divisão inteira é barra, barra. E o resto da divisão inteira, que a gente chama de módulo, é o percentual, né? Então eu posso utilizar o Python para poder fazer cálculo. Eu vou abrir aqui outra área de cálculo, por exemplo, 5 mais 3. Aí eu vou mandar executar. Aí ele apresenta para mim o resultado, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui a tela para melhorar a visualização de vocês aí. Vou abrir outra linha de código. 5 menos 3. Está me dando a resposta. Vou abrir outra célula de código. 5 vezes 3. Abrir outra linha de código. 5 elevado à terceira. Opa, ele vai me dar o resultado. Vou abrir outra linha de código, outra célula de código. 5 barra 2, a divisão real. 2.5.
5 barra 2, a divisão, o quociente da divisão inteira. Aí vejam que é diferente, né? Só o 2. E o módulo, que é o resto da divisão inteira, que é o percentual. No momento que eu faço o cálculo, né, ele vai me dar como resultado o 1, o resto da divisão inteira. Então eu posso, né, utilizar o Python como uma calculadora diretamente, né, colocando os comandos na tela. Tudo bem até aqui? Tudo certo, professor. Beleza. Muito fácil isso, né? Bom, você pode utilizar os parênteses, né? Toda vez que você tiver necessidade aí de alterar a ordem de execução das alterações, isso é muito importante, né? Porque o parêntese vai delimitar a sequência que as operações vão sendo realizadas, né? Ou até mesmo para aumentar a clareza aí da fórmula que você está colocando. Aí você tem aí a ordem de precedência que você pode utilizar. Primeiro vai ser executada a exponenciação ou a potenciação, depois a multiplicação e a divisão, seja divisão real ou divisão inteira, né, o módulo, e em seguida a adição e subtração. É basicamente a mesma sequência aí da matemática, né? Então, se você coloca aí alguma operação, segue aí a regra matemática, né? Muito bem. Vamos então trabalhar agora com o conceito de variáveis, né? Que a gente já vem trabalhando lá no algoritmo, só que no algoritmo a gente analisa como identificador, né? É um identificador do tipo constante ou variável. Mas como eu comentei com vocês, a gente costuma utilizar tanto identificadores do tipo variáveis, que em geral a gente costuma generalizar, né, e fala só variáveis, né? Quais as variáveis do algoritmo, quais as variáveis do programa, né? Mas na verdade vocês já sabem que são identificadores do tipo variável, né? Porque nós temos identificadores do tipo constante, né? É possível, né, você utilizar um identificador do tipo constante para poder trabalhar dentro de um programa. E aquele identificador não vai ter possibilidade de se alterar os valores atribuídos ao longo do programa, né? Então a gente utiliza as variáveis para armazenar, né, os valores, e a gente dá um nome a uma área de memória, né, onde efetivamente você vai armazenar as informações do seu computador, né? A ideia de memória, a gente comentou isso aí na primeira aula lá, né? A ideia de uma estante ou uma matriz, né, onde cada espaço, a interseção de linha e coluna, você pode armazenar alguma coisa dentro desse espaço, né? E cada espaço tem um endereço, né? E no momento que você cria uma variável, o computador reserva uma parte, né, desse espaço e você define um nome para esse espaço que você chama de variável, né? Então, ele vai guardar alguma informação no computador. Aí aqui tem um escaninho, né, que é muito parecido aí com a memória do computador. A memória do computador toda ela é endereçada em bytes, né? Cada byte tem um endereço, mas em geral quando você cria variáveis, ele reserva uma quantidade, né, de bytes. Por exemplo, inteiro é muito comum de reservar 4 bytes, né, para poder armazenar o número inteiro na memória do computador. E esse espaço que foi reservado vai ser dado o nome daquele que você atribuiu no momento que você fez a declaração de variáveis, né? No momento que declarou o nome e
o programa vai interpretar que aquele nome, né, vai ser utilizado para armazenar alguma coisa dentro desse espaço, né, que ele reservou na memória do seu computador. Toda variável, né, precisa ter um nome, né, para que ela possa ser utilizada. Aí a gente já viu, né, alguma regrinha, né, baseado lá no nosso algoritmo. E essa regrinha, né, agora em Python, ela tem as suas exceções, né? O que é que a gente viu lá na regra de nomeação? Precisa começar por uma letra, né? Pode ter letras e números, né? Não ter caracteres especiais, não ter espaços em branco, etc. Né? O único caractere especial aceitável é o sublinhado, né? O underline, né? Que é possível você utilizar em nome de variáveis. Mas, como tudo tem exceção, né? No Python tem algumas exceções que a gente vai ver um pouco mais à frente aqui, com relação a nome de variáveis, né? Então a gente já fala delas, das exceções, né? Então, no momento que você usa um nome, né, de variável, é preciso que você também pense em um nome significativo, né, para representar alguma coisa. Então, no momento que você está criando uma variável, é sempre bom pensar em que tipo de conteúdo vai ser armazenado para definir um nome que tenha a ver com esse conteúdo, né? A gente também discutiu isso na primeira aula, né? E para armazenar alguma coisa nessa variável, ou atribuir um valor, né, a essa variável, nós vamos utilizar em Python. Lá no nossa pseudolinguagem a gente usou setinha para a esquerda, não foi? Então, para atribuir um valor na nossa pseudolinguagem, a gente usou seta para a esquerda. E em Python a gente vai substituir lá a seta para a esquerda com a igualdade, né? A igualdade representa eu atribuir alguma coisa a uma determinada variável, né? Aí fica entre o nome do compartimento, o nome da variável e o valor, né, que você deseja armazenar. Aí tem alguns exemplos aqui de atribuição que a gente pode ver, né? Por exemplo, A recebe 2, B recebe 3. Depois eu mando exibir na tela a somatória entre A e B. Tá? Na situação 1, né, aqui marcado pelo item, nós temos o A recebe 2, né? Normalmente a gente costuma ler A recebe 2. Na situação 2, o B recebe 3, né? E finalmente eu solicito aqui que seja exibido a somatória entre A e B, né? Então, os parâmetros, né, que são passados aí para a função print é para que exiba o resultado da somatória. Codificando isso, vamos lá abrir aqui uma célula de código. A recebe. Eu vou seguir a padronização que eu coloquei, tá? A recebe 2, vou usar nome de variáveis maiúsculos. B recebe 3. E depois vou mandar exibir na tela o A mais B. Ok? No momento que eu mando executar, então ele atribuiu para a variável A o valor igual a 2, para B o valor igual a 3, e depois exibiu na tela, né, aquele conteúdo da somatória, conforme foi visto lá no exemplo. Então, a atribuição, né, em Python, né, seria isso aqui. Se fosse fazer um algoritmo, né, disso que a gente está colocando, eu vou colocar aqui uma célula de texto, né? Início. Aí vou colocar aqui como inteiro A e B. Depois A recebe
2, ponto e vírgula, B recebe 3, ponto e vírgula, imprimir A mais B. Enfim, aqui está o algoritmo, né, da instrução que está colocada acima. Vou colocar acima aqui da exibição. Então aqui na célula de texto eu tenho aqui o algoritmo, né, que a gente colocou. Tá. Início, inteiro A, B. Então criei duas variáveis do tipo inteiro. A recebeu 2, B recebeu 3, mandei exibir na tela o A mais B, fim. Aqui o algoritmo usando a nossa pseudolinguagem, né? Ok? E em seguida eu codifiquei, né, utilizando a linguagem Python, usando o comando de atribuição, um comando de saída, né, usando uma expressão, um A mais B. Ok? Na próxima vou fazer o algoritmo sempre antes de fazer a codificação. Tá? Tudo bem até aqui? Muito fácil. Tudo assim, professor. Tudo tranquilo. Beleza. Barbada isso. Cálculo do aumento do salário, né? Aqui nós temos que um trabalhador recebe um salário mensal de 1.500, ao receber o aumento salarial de 5%, qual vai ser o valor utilizado? Eu vou copiar isso daqui, só para a gente poder utilizar lá no nosso programa. Agora a gente vai fazer primeiro o algoritmo, né? Opa, desculpa. Ele vai exibir aqui normal. Lá para cima. Aqui. Um trabalhador recebe salário mensal de 1.500 e ao receber um aumento salarial de 5%, qual vai ser o valor atual? Então esse é o problema, né, que está sendo apresentado. Aí a gente vai fazer o nosso algoritmo, né? Aí vamos fazer aqui o nosso algoritmo. Vou abrir aqui uma outra tela de texto para a gente fazer o algoritmo para resolver esse problema aqui. Início. Aí nós temos que o trabalhador recebe um salário mensal de 1.500, aí vai ser do tipo real, né? Aí eu vou chamar aqui de salário e vou atribuir, né, para salário o valor de 1.500. Deixar só assim. O valor de 1.500, o valor que foi atribuído. Ele vai receber um aumento, né, salarial de 5%. Ele quer saber qual o valor do salário. Ora, para mim calcular o aumento salarial em cima de 1.500, a gente vai utilizar uma regra de 3, né? 1.500 é 100% e eu quero saber quanto é os 5%, né? Então, se a gente for fazer aí uma regra de 3, aí vai ficar... Deixa eu só rascunhar aqui. Vou utilizar aqui para a gente poder raciocinar junto. Eu tenho lá R$ 1.500. É só para você ver que não sai do nada, né? Equivale a 100% do salário.
E eu quero saber, né, quanto é 5%, né? Justamente para poder se somar ao salário, né? Aí então vai ficar 1.500. 1.500 vezes 5. E tudo isso eu vou dividir por 100. Aqui vai me dar os 5%, né? Aqui vai me dar os 5%. E eu tenho que depois somar, né, mais o salário dele, né? Que é o salário com aumento, né? Somar com o salário atual e mais o aumento que ele recebeu, que aqui vai me dar 5%, ok? Então, como eu já pensei, né, na solução, aí agora eu vou fazer aqui, continuar aqui o meu algoritmo. Aí nós vamos ver o aumento. Eu vou criar aqui uma variável chamada de... Posso fazer de várias formas, né? Lá no exemplo está colocado direto. Eu vou calcular aqui o aumento. Então o aumento vai ser o 1.500, que é o salário, né? Vezes 5, tudo isso dividido por 100, mais o salário. E depois basta imprimir. O salário mais o aumento. Enfim. Bom, então nós temos aqui o nosso algoritmo, né, para calcular um aumento de salário de 5% com base no aumento de 5%, né? Então nós fizemos aqui o nosso algoritmo, agora eu vou codificar, né, esse algoritmo na linguagem Python, tá? Vou colocar então uma célula de código para poder fazer. Aí eu criei uma variável chamada de salário, que eu atribuí o valor de 1.500. Lembram que o separador decimal, né, no Python é o ponto, né? Então, quando a gente tratar aí de variáveis do tipo real, o separador tem que utilizar o ponto. Então, estou criando a variável, né, e atribuindo um valor. Depois, vou criar a variável aumento e vou atribuir para ela salário, que tem o valor de 1.500 vezes 5, e tudo isso vou fazer uma divisão real por 100. E depois eu vou exibir na tela o aumento mais o salário. Muito bem. Então eu codifiquei, né, o algoritmo que eu criei para poder fazer esse cálculo e depois transformei aqui utilizando a linguagem Python. Ficou bem parecido lá com
o exemplo que foi demonstrado, né? Só que aqui ele usou uma variável para informar o aumento, né? Em vez de colocar os 5, o aumento ele usou uma variável e colocou os 5%, mas ficou a mesma coisa, né? Salário vezes o 5, que é o aumento, mais o salário. Só mudou um pouquinho aí o formato, né? Eu segui o que eu defini aqui no nosso algoritmo. Aí ao executar a tarefa, ele vai me dar aí o resultado do salário com aumento de 5%. Se eu quiser, eu posso também mostrar aqui o quanto foi de aumento, né? Vou colocar aqui quanto foi que aumentou, só para que a gente visualize, né? Aumentou R$ 75, né? E a somatória deu 1.575. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Pois não. o separador decimal no salário, ele é necessário? O separador decimal, bora ver aqui. Você fala bem aqui que eu coloquei .00? Isso. É porque, em geral, quando a gente fala de salário, a gente fala de números reais, né? Se eu não coloco o ponto aí, vejam que Python, diferente de outras linguagens, eu não preciso declarar que a variável é inteira ou real. No momento que a variável está recebendo o valor, ela vai identificar se esse valor, que tipo vai ser esse valor, e vai determinar esse tipo para a variável. Então, se eu não colocar o .00, ele vai entender que isso aqui é uma variável inteira. Embora, no momento que eu faça aqui a divisão, não vai mudar muito o resultado, né? Então, no momento que eu coloco o .00, é só para identificar que a variável é do tipo real. Só para fazer uma comparação, deixa eu mostrar aqui como é que o mesmo problema aqui ficaria em C, para ver bem a distinção entre as duas linguagens e do porquê que eu utilizei aí o .00 para identificar a variável. Só um minutinho. Vou só pegar aqui a base por tipo. Vou pegar aqui só para aproveitar. Aumento. Vou chamar o meu programa de aumento. Eu vou pegar aqui o algoritmo que nós estamos utilizando aqui no Colab. Vou colocar aqui um comentário de bloco. Para a gente transformar utilizando a linguagem C. Bom, fazendo a mesma coisa em C, só para a gente ver a diferença, em C eu vou seguir aqui a declaração de variáveis, tá? Real, aumento e salário. Aí em C, explicitamente eu começo assim, ó. Eu digo que é uma variável real, e o nome dela vai ser aumento, e a outra vai ser salário. Vejam que explicitamente, né, eu fiz isso. Depois, eu posso atribuir também o valor inicial para salário igual a 1.500. Vejo que agora eu não preciso colocar o 00, porque eu estou declarando, eu estou dizendo aqui que ela vai ser float. Ok? Então, explicitamente eu disse. Aí depois vem o cálculo do aumento. O receber é igual ao Python.
vai receber o salário vezes 5, dividido por 100, dividido pelo salário. E a exibição, esse out, fluxo à esquerda, aí eu quero exibir o aumento mais salário, né? Preciso colocar aumento mais salário. Fluxo à esquerda, fim de linha. Vem de lá. Então, aqui na linguagem C, explicitamente no momento da declaração de variável, você diz que é uma variável do tipo real. Em Python, você simplesmente atribui um valor. E no momento que você atribui o valor, dependendo do tipo de valor que eu coloco, ele vai interpretar que essa variável vai ser do tipo do valor que eu estou atribuindo. Então, como eu quero, né, seguir o que está aqui no algoritmo, dizendo que vai ser uma variável real, eu explicitamente coloquei as casas decimais. É só por esse motivo. Tranquilo? Tranquilo, professor. É porque a gente não tem isso explícito aí nas linguagens aí no momento que a gente está colocando, ele está executando aqui o programa que foi colocado. Muito bem. Vamos voltar à apresentação. Tem um valor muito alto lá. Será que eu coloquei certo no programa? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que isso tá aqui, tá salário. aqui. Foi na exibição, né? Porque aqui eu já somei com salário, né? Tá bem aqui. Tá bem aqui que tá errado. Porque no aumento eu já somei com salário, né? Então, se eu mando exibir os dois, ele vai aumentar mais, né? Tá? O aumento já tem os 5%, que está aqui, e mais o salário. Então, o aumento já está tudo junto, né? Era isso, né? 1.575. Agora. Era isso. Muito bem. Vamos continuar, então. Bom, ainda falando de nomes, né, de variáveis, né? Em Python especificamente, né? Nomes de variáveis devem iniciar obrigatoriamente com uma letra, né, mas podem conter números e o símbolo sublinhado, né? Sublinha. Tá? Então aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, A1 é o nome válido, né? Velocidade é o nome válido, velocidade 90, salário. Mas, por exemplo, salário espaço médio, aí já fica um nome que não seria válido, né? Underline B é um nome válido, né? 1A não é um nome válido porque começa com um número, né? Então, começando com um número não é um nome válido, né, para a linguagem Python. Bom, aí começam as diferenças, né? As exceções que eu comentei com vocês, tá? Python, a partir da versão 3 da linguagem, né, ele permite a utilização de acentos no nome de variáveis, ok? Então, se você quiser criar lá uma variável, né, em Python, vou colocar aqui um código diferente, né? Por exemplo, cotação recebe 0,525. Valor recebe 100. Por
print cotação vezes valor. Aí eu utilizei um nome que a gente considera lá na pseudolinguagem inválido, né? Mas na linguagem Python ele aceita, né? Então começam as diferenças, né, em relação a outras linguagens. Então C, C++, Java, as outras linguagens elas não vão aceitar os caracteres especiais específicos aí da língua portuguesa, né? Mas em Python, né, permite que você, né, faça a utilização de nome de variáveis utilizando acentos, tá? Aí precisa ter muito cuidado, né? Lembram que a gente tem a situação do algoritmo usando uma pseudolinguagem que tem uma regra onde não aceita caracteres especiais, e tem a linguagem Python, a codificação, que aceita, né, nomes de variáveis usando caracteres especiais. Então, por favor, muito cuidado, né? Quando o pedido for algoritmo, deve seguir a regra que nós estabelecemos dentro da nossa pseudolinguagem. Quando for pedido linguagem de programação Python, aí você pode fazer alguma modificação seguindo aí essas possibilidades que o Python permite você utilizar acentos para nomes de variáveis. Tudo bem? Até aqui? Tudo certo. Beleza. Tudo certo, professor. É porque em Python, né, os programas eles utilizam lá os caracteres especiais chamados de UTF, né, que seria o formato de transformação em code, e é possível você então utilizar, né, todas as letras dos alfabetos conhecidos. No caso, a gente está usando a língua portuguesa, então permite a gente utilizar caracteres especiais da nossa língua, né? Então é uma vantagem. Eu sugiro, né, você que está programando, iniciando a programar, ou até mesmo quem já programa, né, não utilize, né, porque acaba viciando, e quando você vai trabalhar com outra linguagem, você tem dificuldades e pode apresentar aí algum problema relacionado a isso em razão dessa situação, né? Então acostumem-se, né? Não vem, né? Já que você não vai utilizar só uma linguagem, mas você já sabe que é possível, né, você utilizar caracteres especiais a partir da versão 3. Professor, Pois não. quantas linguagens tem Python, C++? Certo. Desculpa, eu não peguei o início da pergunta, qual era? Não, quantas linguagens existem? Tipo, a E linguagem é Python. uma infinidade de linguagens de programação. No caso, essas São... são as mais conhecidas, no caso, né? Ah, sim, sim. Lembro que uma vez eu apresentei, deixa eu buscar rapidamente aqui, seria as linguagens mais usadas. Para ver aqui rapidamente. Só um instantinho. Linguagens de programação mais usadas. Eu vou colocar 2021. É porque se sai sempre um ranking, né, das linguagens mais utilizadas, aí varia muito, né? Isso de. Deixa eu pegar aqui uma fonte. Tentar pegar aqui uma fonte mais. Eu queria pegar alguma. Vou pegar aqui desse folha dirigida aqui. Mas cada site que analisa aí as informações, né, com certeza vai aparecer um ranking diferente, né? Deixa aqui não exibir.
pegar um que exibiu ainda agora aqui, ó. Esse aqui. Com certeza cada um vai apresentar um ranking diferente, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, Java, PHP, CSS, C, C++, C Sharp, JavaScript, Python. Ele coloca o Python em oitavo, mas eu já vi ranking que coloca o Python em segundo, né? Então, vejam que o mercado aí varia muito. Uma coisa é certa, né? Eu sempre acho importante, pelo menos, você aprender, né, ou ter noção de 3 linguagens específicas, né? Que seria o C++, Python e Java, né? Java vocês vão trabalhar, salvo engano, no segundo semestre, mas as outras linguagens vai depender. Bom, a gente vai trabalhar com Python aqui, né? Você já vai ter noção, mas eu aconselho ter noção aí de C++ também, né? Procurar aprender, que é sempre bom. Quem aprende C++, já dá um salto aí para aprender Java, né? Porque C++ basicamente usa uma estrutura muito parecida, né? C++, as funções, elas sempre, por exemplo, começam com abre parêntese e fecha parêntese. Então, ela é muito parecida com Java, né? Para determinar um bloco, né? C++, lembra, eu determino um bloco só com espaçamento, né? O espaçamento determina um bloco. Mas no Java e no C++ eu determino o bloco com abre e fecha chave. Então, é importante aí conhecer. Eu acredito que convém, né, fazer cursos aí adicionais para aprender mais sobre as linguagens. Muito bem, vamos continuar então a falar sobre variáveis, né? Variáveis e entrada de dados, né? Então, normalmente, né, a gente utiliza um nome, né, para definir a variável e o conteúdo, né, que vai ser armazenado, eu defino com relação ao tipo, né? A natureza dos dados que vai ser armazenado, né? Então, Python tem vários tipos de dados, né? Mas os mais comuns, né, são números inteiros, números de ponto flutuante ou real, string ou cadeia de caractere. Aí vai outra diferença que é importante para a cadeia de caractere. Java e C++, eles tratam diferente uma variável do tipo caractere e uma variável cadeia de caractere, né, ou vetor de caractere. São coisas diferentes. Então, quando a gente está definindo lá uma variável caractere em C++, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu rapidamente aqui mostrar, só para ver que ele faz uma diferença grande aí entre um e outro. Então, por exemplo, eu vou definir uma variável chamada de sexo, aí eu vou definir como um caractere, aí eu vou chamar de char, sexo, e vou definir uma variável cadeia de caractere, que eu vou chamar de nome. Aí eu vou colocar um espaço de 60, um tamanho de 60 para poder armazenar. Então aqui é um único caractere, eu só posso armazenar um caractere, e aqui é uma cadeia de caractere, ou um vetor de caractere, ou uma string, onde ele vai reservar 60 espaços para que eu possa armazenar alguma coisa, tá? Então, no momento que eu faço, inclusive a entrada de dados, vou colocar aqui a entrada de dados em C++, sexo. E aqui eu vou usar cin para poder armazenar a variável sexo, cout, nome,
armazenar. Aí para nome especificamente, aí eu vou utilizar sim. Então aqui é uma cadeia de caracteres e aqui é um único caractere. Então aqui eu tenho um só espaço e aqui eu tenho, né, vários espaços que eu reservei aí. Aí eu vou depois mandar exibir. Sexo. Seguido do espaçamento e depois o nome. E enfim. Então aqui eu faço bem a distinção, né, entre cadeia e caractere. A linguagem C++. Então no momento que eu armazeno alguma coisa, aí, por exemplo, M, ele faz bem a distinção entre o que é uma cadeia de caractere, que é isso aqui, e o que é um caractere. Aí, em geral, um caractere eu uso aspas simples, e quando é uma cadeia de caractere eu uso aspas duplas para C++. Diferente de Python. Python, em cadeia de caractere ou vetor de caractere, ele considera como se fosse uma coisa só. E toda vez que eu faço uma entrada de dados e eu não especifico o que é essa entrada, por padrão, Python vai considerar como se fosse uma string, ou seja, uma informação do tipo caractere, mesmo que seja um número. Mesmo que seja um número. Então, quando eu não especifico que tipo de informação está ocorrendo a entrada, ele vai considerar como se fosse um caractere e não um número. Tá? Por exemplo, eu vou criar aqui uma outra célula de código. Aí eu vou colocar x recebe uma entrada de dados que eu vou utilizar o comando input e eu vou colocar um texto para o usuário, tá? Digite um número. Depois eu vou pedir para ele digitar um outro número que eu vou armazenar em Y. E depois eu vou mandar exibir na tela o X mais Y. Eu vou só alterar aqui para que a gente usa o padrão que a gente está comentando sempre aqui de usar caracteres maiúsculos para variáveis. Muito bem. Bom, aqui está ocorrendo uma entrada de dados, tá? Então eu estou armazenando em X uma entrada de dados que vai ser digitado pelo usuário, ok? E aqui está ocorrendo outra entrada de dados que vai ser armazenado para o usuário. Depois eu estou mandando exibir o X mais Y. Só para fazer bem a distinção, se fosse fazer a mesma coisa utilizando C ou C++, vou colocar aqui usando C++, eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável real x e uma y,
vai ocorrer a entrada de dados de um número. Essa entrada de dados vai ocorrer em X. E depois eu faço uma entrada de dados para ocorrer em Y. Depois eu mando exibir na tela. Vou colocar só o X mais Y. Aqui em C++, como ocorre a declaração de variáveis antecipadamente, eu estou dizendo que X e Y são variáveis do tipo real. Depois eu vou mostrar essa mensagem na tela e vai ocorrer a entrada de dados propriamente ditas em X. Depois vai ser pedido um outro número, vai ocorrer a entrada de dados propriamente dita em Y. E depois eu vou mostrar na tela o valor de X mais Y. É isso que vai estar sendo pedido aqui, ok? Deixa eu só colocar aqui um Enter. Para não exibir de valores colado no outro. Vou salvar aqui o meu programa. Soma. Então, no momento que eu executo... Opa, faltou aqui. No momento que eu executo meu programa, vai ocorrer a criação na variável, depois vai pedir um número, vou colocar 5, depois pede outro número, vou colocar 3, depois eu mando exibir o resultado, que é o 8. Tudo bem? Tranquilo? A mesma coisa lá em Python. Aí vejam, eu não especifiquei o tipo de dados que está ocorrendo em entrada. E eu estou dizendo aqui, ó, que quando eu não especifico, por padrão, ele vai considerar como uma informação do tipo string. Aí no momento que eu vou lá executar o meu programa, ele vai pedir um número, 5, teclei Enter, vai pedir outro número, 3, teclei Enter, olha aí o resultado. Por que ele fez isso? Ele somou duas cadeias. Oi? Ele somou duas cadeias. Ele somou Duas strings. lembram lá o seguinte, né? Como eu falei para vocês, que quando eu não especifico o tipo, o Python, por padrão, ele vai interpretar que a entrada de dados é do tipo caractere. Então ele está fazendo aí o que a gente chama de concatenação de caractere. Então ele não está interpretando o 5 e o 3 como se fosse um número, seja real ou inteiro. Por quê? Porque eu não disse. Eu não disse. Então, no momento que eu não digo que tipo de informação está ocorrendo a entrada, aí ele vai seguir o padrão, né? Ou seja, vai entender como caractere. E se é um caractere, quando eu somo dois caracteres, eu estou realizando uma concatenação, colocando um caractere seguido do outro. Então, aí começa, né? Muito cuidado, né? Muito cuidado. Então, para que efetivamente executasse o cálculo, eu teria que dizer que a entrada de dados, por exemplo, é do tipo real, e aqui também vai ser do tipo real. Cuidado aí com os parênteses, né, agora, porque eu tenho um parêntese para tudo isso aqui e outro parêntese, né, para a entrada de dados propriamente dito, né? Então, eu preciso, né, dizer qual tipo de informação vai ocorrer a entrada. Aí, se eu executo agora novamente
usando os mesmos valores, agora ele me deu o resultado correto. Daí a importância, né, do algoritmo, porque com base no algoritmo, aí eu posso dizer efetivamente, né, o que vai ser, né? Por exemplo, se fosse fazer o algoritmo disso aí, início, aí eu declararia lá como real, aí eu criaria as duas variáveis, né, x e y, depois ocorreria a entrada de dados, imprimir, digite um número, depois ler x, depois segue o mesmo padrão para y, né? Dois L's aqui. Para y, e depois imprimir x mais y. Enfim. Agora está seguindo o padrão, né? Porque eu tenho que dizer que a entrada de dados das variáveis vão ser do tipo real. Ok? Viram aí a diferença? Se eu só colocar em cima disso. Aqui vai ficar o algoritmo e embaixo a codificação. Usando Python. Aí olha a diferença aqui, né? A linguagem C++, né, segue mais ou menos o que está no algoritmo. Aqui tem a declaração de variáveis. Aí aqui ocorre a entrada de x, né? Aqui a entrada de y. E aqui a exibição da somatória de x mais y. Mas houve explicitamente, né, aqui na declaração a definição da variável. E vejam a diferença de como é, né, explicitamente, né, quando eu uso Python. Né? Embora fica uma quantidade de linhas de código menor, mas eu preciso ter cuidado, porque eu preciso explicitamente informar que tipo de informação está ocorrendo na entrada. Tudo bem? Aí é por isso que quando eu não especifico, ele considerou como se fosse uma string, então ele realizou um processo que a gente chama de concatenação. Ok? Bom, eu posso também usar variáveis para armazenar valores lógicos, né? Do tipo falso e verdadeiro. O Python também me permite, né, fazer isso. Para realizar as comparações lógicas no Python, né, eu uso um operador relacional. No Python, né, o igual é igual, é muito cuidado, né? É o mesmo que o C++, tá? Quando eu quero representar a igualdade como valor lógico, né? Igual. Vejam que na matemática a gente usa só um igual, né? Mas só um igual para a gente é o quê? Que a gente já viu. O que é um igual para a gente em Python? Tanto em Python quanto em C++. Atribuição. A atribuição. Tá? Por isso que não pode ser utilizado, né, o igual, porque o igual representa a atribuição na linguagem Python e na linguagem C++. Então, quando eu quero usar um operador lógico, igual é igual, maior é a mesma coisa, menor é a mesma coisa. Olha como é o diferente. Exclamação igual, né? Então, na nossa pseudolinguagem, a gente definiu que o diferente é o sinal de menor e o sinal de maior, né? Na nossa pseudolinguagem, né? Usando aqui o algoritmo, né? Se eu usar o algoritmo, o diferente é o sinal de maior e menor. O algoritmo. Aí lá aqui na programação, isso vale tanto para Python quanto para C++, né? Exclamação igual. Maior ou igual é o símbolo do maior
e o símbolo de igual, menor igual, o símbolo de menor, maior igual. Toda vez que eu faço uma operação lógica, uma comparação lógica, o resultado ou é falso ou é verdadeiro, tá? Eu sempre vou ter essas duas informações como resultado. Bom, aí tem um exemplo aqui que a gente vai colocar. Ele atribuiu alguns valores, né? A, B, C, D, 1, 5, 2, 1. Vamos lá. Vou criar aqui outra célula de código. E criou lá o A. Vou colocar alguma coisa aqui no B, C, D. Depois ele fez algumas comparações, né? B maior, igual, diferente. Aí eu vou também usar aqui aleatoriamente, tá? A igual a B. Depois B diferente de C. Depois C maior ou igual a A. Coloquei aí algumas operações lógicas. Aí no momento que eu executar, ali está colocando só o último. Deixa eu colocar um por um para ficar melhor. Assim fica melhor. Então, A igual a B, falso. Vou colocar a outra aqui. B menor ou igual a C. B menor ou igual a C, falso. Está correto, né? B é 2, C é 1. C diferente de D. Verdadeiro. Então eu posso, né, utilizar qualquer operador lógico aí para executar as operações, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? É claro que a gente vai usar, não assim diretamente como nós estamos exemplificando aqui, né? Você vai usar dentro dos seus algoritmos ou programa, né, essas comparações. Aí você já sabe que sempre vai estar como retorno um valor lógico, né? E os operadores em C++, né, você vai utilizar esses que estão sendo exibidos aqui, né? Igual, igual, maior, menor, exclamação igual para diferente, maior, igual e menor, igual. Ok? Comentários em Python é bastante importante, né? Você utilizar dentro de um código-fonte comentários para fazer alguma explicação a respeito do programa. Você usa a cerquilha, vulgarmente conhecida como jogo da velha, hashtag, vários apelidos aí, né, da cerquilha. Aí toda vez que você utiliza a cerquilha, ele considera como comentário, diferente do C++, né? No C++ e lá no Java, eu tenho comentário usando barra barra. A partir daqui ele considera como se fosse um comentário, ou um comentário de bloco, né? Como esse aqui que começou com barra asterisco e terminou com asterisco barra, que tudo que está aqui dentro ele considerou como um comentário. Inclusive coloca, né, como é diferente. Já no Python seria, por exemplo, vou colocar aqui. Vou colocar cerquilha, programa, para somar
Os números. O Souza. Data 12/4/2021. Tá? Aí vou colocar aqui na frente. Está ocorrendo a entrada de dados. Primeiro número. E aqui está ocorrendo a entrada de dados do segundo número. E aqui a exibição da ação. Então, a partir do momento que ele encontra a cerquilha, né, ele vai considerar como um comentário. Então, vejo que não vai modificar, né, em nada a execução do programa. Mas quem lê o código-fonte, né, ele já tem alguma informação a respeito do que está acontecendo. Né? Vejam que eu incluí comentários a respeito do que acontece em cada linha. Né? Ok? Daí a importância de a gente utilizar comentários no nosso código-fonte. Né? Porque esse aqui seria o arquivo, né, do código-fonte. Ok? Se você estivesse utilizando lá o ambiente do Python, né, que foi instalado no computador, por exemplo, eu vou copiar aqui, eu tenho aqui os instalados. Se estivesse utilizando o ambiente do Python e não o Colab, né, você criaria lá um arquivo. Estou colocando aqui o código-fonte, colei aqui, está considerando aqui como comentário. Vou salvar aqui no programa. Soma. Está ocorrendo a entrada de dados. E vai executar aqui. Está pedindo o primeiro número, com base na entrada do primeiro número, do segundo número, e apresentou o resultado. Tá? Então vejam que no momento que eu leio o código, no momento que eu faço a inclusão de comentários, né, fica a informação para quem está analisando daí a importância de você fazer a utilização de comentários. Tudo bem? Ele não é obrigatório, né, mas convém aí que você utilize para fazer comentários. Até aqui tudo bem? Ok. Tudo certo. Muito fácil isso, né? Operadores lógicos, né? Que eu uso normalmente para agrupar operações lógicas, né? Fazer a utilização da lógica booleana. Aí em Python eu tenho 3 operadores que eu posso utilizar: o não, que é o not, o e, and, e o or, que é o or. Aí posso utilizar esses 3 operadores. Eu posso antecipar para vocês que dificilmente, por exemplo, em um problema você vai utilizar o operador não. Tá? Em geral, o e e o ou você usa bastante. Mas o not são poucos casos, né? Aí no momento que eu uso, se eu precisar do e ou do ou, aí eu vou colocar como operador, né, and e or. É diferente do C++, tá? No C++, os operadores que eu uso, o ou é o // vertical, e o e são 2 e's comerciais, tá? Os operadores que eu utilizo lá no C++, né? Então, o ou é o // vertical, aquela barra que fica próximo lá da letra Z no teclado, né, em cima, e 2 e's comerciais é o e, do C++. Então,
Então aqui já é bem diferente, né? Porque eu uso o AND e o OR. Tá? Então eu escrevo, né? E OU para fazer a separação dos operadores. Ok? Muito bem. Cada operador, né, vai ter as suas regras, né? Com base na tabela verdade desse operador, né? Que vai apresentar qual vai ser o resultado. Em geral, eu tenho duas expressões e eu faço a ligação dessas expressões com esses operadores, né? Com o E, com o O. O de negação é um operador unário, né? Eu não preciso de duas expressões, basta uma, né? Eu tenho uma expressão, no momento que eu nego, é o inverso daquilo que está como verdadeiro ou falso. Já o OU e o E são operadores binários, né? Eu preciso de duas expressões para analisar, né? Então, eu estou analisando duas expressões ao mesmo tempo. Então, são considerados operadores binários, né? Aí a tabela verdade do não é bem simples, né? Se eu tenho uma situação que ela é verdadeira, o não verdadeiro vai ser falso. E se eu tenho uma situação que é falsa, a situação não falsa é verdadeira, né? Por isso que ele também é chamado de inversão, só faz inverter. Já o E, para que desculpe, para que efetivamente, né, a informação seja verdadeira, as duas informações precisam ser verdadeiras, né, tanto uma quanto a outra. Então, verdadeiro e verdadeiro, aí eu vou ter a resposta como verdadeira. Aí, se eu tenho qualquer outra situação, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, todos os operadores vão ser falsos. Então, só vou ter verdadeiro. É uma e outra, né? No momento que eu estou analisando. É uma e outra. Então, as duas precisam ser verdadeiras para ser verdadeiro. Já no OU, é diferente, né? Só vai ser falso se as duas forem falsas, né? Porque é uma ou outra. Então, é uma das duas que eu vou analisar o operador verdadeiro falso. Quando eu tenho mais de uma expressão, por exemplo, estou analisando aqui, ó, verdadeiro, aí ou, falso e não verdadeiro. Estou analisando três expressões. Então, quando eu tiver mais de um operador lógico, aí eu tenho que avaliar primeiro o não, not, depois o e terminando com o ou. Então, isso pode acontecer, tá? Tem uns problemas lá na lista de exercícios, onde tem uma situação onde eu tenho mais de um operador, né? Vou precisar de mais de um operador. Então, quando você tem mais de um operador, você precisa analisar primeiro o não, depois o e finalmente o ou, tá? Aí neste caso aqui, ele primeiro analisou o não verdadeiro, né, que terminou em falso. Aí depois ele foi para o e, né? Esta sentença, né? Falso e falso. Falso e falso, toda a sentença vai ser falsa. E finalmente, né, ele terminou com o ou, né? Verdadeiro ou falso é um ou outro. Aí terminou com verdadeiro. Professor? Mas não. E se eu tiver o mesmo operador lógico mais de uma vez? Aí tanto faz, tá? Por exemplo, se tiver dois ex e um ou, né? Ou tudo e, aí não vai fazer diferença, tá? Tanto faz. Você pode começar por um ou por outro, já que tem o mesmo operador, ou mais de um operador, aí não vai fazer diferença na sequência. Só vai fazer diferença quando tem essa mistura, né, de ou e e junto, tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma sentença onde só tem a e ou só tem a ou, aí não vai precisar se preocupar, ok?
vai fazer Ok. diferença. Ok. Muito cuidado, tá? Porque isso pode alterar, né, resultados aí de análises lógicas, né, se não seguir essa sequência, né? Eu posso adiantar que essa situação que está sendo apresentada aqui de ter dois operadores diferentes, né, com mais de uma sentença, é mais difícil de acontecer na prática, tá? É muito comum você ter várias sentenças, por exemplo, uma primeira sentença, aí vem lá e, aí uma segunda sentença, aí depois outro e, depois vem outra sentença, aí depois outro e, depois vem uma quarta sentença. Então é muito comum você encontrar os mesmos operadores, né? Aí é isso que eu estou dizendo que tanto faz, né? Você fazer um ou outro que é o mesmo operador, seja e ou seja ou, né? Então, se for ou separando aí as sentenças, aí tanto faz, né? Então, não vai importar a ordem. Agora, caso um determinado problema tenha os dois operadores, né? Eu tenho uma sentença, aí eu tenho e, aí depois tem uma outra sentença, aí eu tenho ou, aí nesse momento é que eu tenho que fazer primeiro o e depois que eu analisar o e, eu analiso o ou. Tranquilo? É só nesse caso. Ficou claro? Ficou. Beleza. Muito bem. Só um minutinho que o computador aqui está ajudando. Deu uma travada. Faz parte, né? Deixa eu logo partir aqui para força bruta. Beleza. Só um minuto que está iniciando aqui a apresentação. Muito bem. Vamos continuar então. Aí aqui está outro exemplo, né, que eu tenho operadores relacionais utilizados como operadores lógicos, né? Então, vejo que a gente vai misturando, né? Misturando aí os operadores, né? Então, eu tenho operadores relacionais usados como operadores lógicos, tá? Aí, nesse caso, os operadores relacionais vão ser avaliados primeiro, né? E depois os lógicos, né? Aí eu tenho aqui a situação, ó. Primeira situação, salário é maior do que 100 e idade é maior do que 18. Então, aqui, primeiro, né, eu verifico aqui a questão dos operadores relacionais. Primeiro analiso o salário, se é maior do que 1.000, e se a idade é maior do que 18. Aí, por exemplo, o salário é 100, aí 100 é maior do que 1.000, aí é falso. Aí eu só faço repetir aqui, né, o lógico. Aí 20 é maior do que 18, já que a idade, né, o valor é igual a 20. Aqui o salário foi igual a 100. Aqui a idade foi igual a 20, é maior do que 18. É verdadeiro. Aí primeiro eu analisei cada sentença. Aí com o resultado falso e verdadeiro, toda a sentença foi falsa. Então isso é bastante comum, né? Você utilizar operadores relacionais junto com operadores lógicos no momento que estiver utilizando C++, C++ verdade.
o Python. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tudo certo, professor. Tudo certo, professor. Tudo tranquilo. Beleza. Vejam que com essas informações que nós passamos para vocês aqui nesses slides, já dá para codificar, né, uma série de problemas, né, que foram apresentados, né, para vocês lá na lista, né, de exercícios. Eu vou dar o pontapé inicial aqui no slide 5. Talvez não dê tempo da gente concluir, mas pelo menos a gente só faz a conclusão aí na próxima quarta-feira, né? Bom, vamos falar especificamente então, né, de variável do tipo string, né, que é a chamada cadeia de caracteres, né? Cadeia de caracteres em Python é o padrão no momento que você faz uma entrada, né? E quando a gente fala de cadeia de caractere, ou vetor de caracteres, ou string, nós estamos falando da mesma coisa, né? É muito comum alguns fazerem referência a string, ouviu falar de string, sabe que é uma cadeia, ou um vetor de caracteres, né? Então eu tenho uma sequência de símbolos, pode ser letras, números, sinais de pontuação, pode ser qualquer coisa, né? Armazenado num espaço de memória do meu computador. Aí digamos, por exemplo, que eu tenho a seguinte cadeia aqui, né? Eu tenho a cadeia de caracteres João e Maria comem pão, esse texto todo aqui. No momento que eu armazeno esse texto, né, nessa sequência de letras, né, que eu estou colocando, letras, números ou espaços em branco, né, ocupa uma posição de memória, eu crio uma string. Então eu vou ter essa representação aqui. Ó. Então eu vou ter um espaço lá no meu computador, na memória do meu computador, né, onde cada posição aqui, ó, vai ocupar um espaço de memória. Aqui cada byte, né, ocupa um espaço na memória do meu computador. Tudo aqui é uma string, né? Se eu analisar como um todo, é uma string. E no momento que eu estou analisando individualmente, né, cada posição, né, fica armazenado uma informação. Inclusive os espaços em branco, tá? Os espaços em brancos também valem, né? Ocupam espaço também na memória, ok? Isso é importante porque não fica armazenado, né, sem os espaços, não fica armazenado toda a informação que você dá entrada. Tá? Então, nós podemos, né, fazer a separação dessa cadeia em Python, utilizando tanto o aspas duplas quanto aspas simples, né, para delimitar o início e o fim da sequência de caracteres. Tá? Então, em Python não faz a distinção. Em C++ e em Java, vocês vão verificar que aqui, aspas duplas, né, ele vai considerar como se fosse cadeia de caractere, e aspas simples ele considera como se fosse um único caractere, um único espaço. Ok? Então, em C++ e Java ele faz essa distinção. Em Python aqui não faz diferença utilizando aspas duplas ou aspas simples, ele vai considerar a mesma coisa, né? Então, se eu quero colocar, né, aquele texto que nós vimos anteriormente, João e Maria comem pão, eu colocaria, né, delimitando textos, né, o texto iniciando com aspas duplas ou aspas simples e terminando com aspas duplas e aspas simples. Né? Ele vai ignorar, né, tudo que a gente escreve aí entre as aspas. É muito semelhante ao que a gente coloca na entrada, né? Quando a gente coloca lá no nosso algoritmo imprimir, aí
texto que está entre aspas, ele só faz estampar, né, aquele texto que está entre aspas lá na tela. Tá? A string, ou cadeia, ou vetor de caractere, cadeia de caractere, ela tem um tamanho associado, né, assim como o conteúdo. Então, esse conteúdo, o texto que está lá dentro, né, os números, né, tanto faz, aí o tipo, mas sempre fica armazenado, né, dentro daquele espaço de memória, e eu tenho sempre um tamanho associado. E eu posso utilizar uma função, que é a função len, que vem da palavra length, né, que significa tamanho. A função len para poder verificar qual efetivamente, né, é o espaço que eu tenho de armazenamento lá dentro daquela cadeia. Né? Quando eu uso a função len, ela vai retornar um número inteiros que define a quantidade de caracteres ou o número de caracteres que possui a string. Tá? Então ele retorna um número inteiro que representa quantos caracteres tem dentro daquela string. Né? Se eu tenho uma string vazia, uma cadeia de caracteres vazia, um vetor de caracteres vazio, ela é representada por aspas duplas, sem nada entre elas. Porque no momento que eu coloco um espaço, eu já estou armazenando alguma coisa. Tá? Então, aspas duplas, espaço, aspas duplas, eu estou dizendo que tem um espaço lá dentro. Então, não é uma cadeia vazia. Né? Então, o tamanho igual a zero no momento que eu tenho aspas duplas e aspas duplas sem ter efetivamente algum caractere armazenado lá dentro. Né? Aí aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, eu estou colocando aqui para verificar o tamanho. Né? Vamos colocar lá, utilizando o nosso ambiente. Vou colocar uma linha de código. Aí eu vou mandar exibir na tela. Bem, aí aqui o tamanho da variável A. Eu tenho só um espaço, só um caractere. Eu coloquei mais caracteres. Então a função len, ela retorna a quantidade de caracteres, né, que tem no nome. Aí eu colocar aqui, né, por exemplo, João da Silva Lemos. Aí ele vai me retornar a quantidade de caracteres que tem nessa cadeia. Né? Se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, aí 5 com espaço, 6, 7, 8 com espaço, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com espaço, 15, 16, 17, 18 e 19. Então vejo que ele conta, né, justamente aí a quantidade de caracteres que tem nessa cadeia. É importante a gente conhecer essa função, que ela vai ser muito útil quando a gente estiver trabalhando com vetores e matrizes. Tá? A gente vai utilizar bastante a função len. Tá? Aí vejo no exemplo aqui, quando eu coloco espaço, só aspas duplas, né? Para poder representar uma cadeia vazia, né? Ele retorna o valor igual a 0. Ok? Tranquilo? Aí essa função. Bom, uma outra coisa importante da cadeia, né? Eu posso acessar o conteúdo dessa cadeia, porque toda cadeia, no momento que eu crio uma cadeia de caracteres, ela vai estar sempre relacionada a um índice, ok? Então, no exemplo aqui, ó, ele criou uma cadeia, um espaço de memória. O espaço de memória é isso aqui, tá?
é esse aqui, onde tem esses caracteres aqui, ó. Então eu criei uma cadeia de caracteres A, B, C, D, E, F, G, H, I, tá? Então criei uma cadeia com esse espaço, né, de memória. E cada posição ela atua em um índice, ou seja, uma posição. Então a letra A está na posição 0. Essa posição obrigatoriamente começa com valor igual a 0. Então a variável, variável não. O caractere A está na posição 0, o caractere B está na posição 1, o caractere C está na posição 2 e assim sucessivamente, tá? Isso é igual ao C++, tá? O C++ também, uma cadeia de caracteres, ela também funciona dessa forma. Ela armazena as informações, né, no espaço que eu criei, e no momento que eu vou analisar os espaços, ele também analisa os índices com base na primeira posição igual a 0. A única linguagem que faz diferente, a gente nem usa mais, é a linguagem Pascal, tá? Na linguagem Pascal, você tem possibilidade de determinar esse índice. Então, não é fixo como é aqui em Python, como é em C e C++, tá? Em Java também. Então, você tem possibilidade de fazer essa diferenciação aí no índice, né, na linguagem Pascal. Você pode definir um índice diferente. C, C++ e Python obrigatoriamente sempre vai começar com o valor igual a 0. Aí tem que ter muito cuidado, porque quando a gente está falando de índice, a gente tem que considerar sempre o 0 como primeira posição, e quando a gente estiver falando de quantidade, né, a gente tem um número de caracteres, né? Por exemplo, aqui neste exemplo que está sendo mostrado, o índice varia de 0 até 8. Mas quantos caracteres tem nessa cadeia? 9. Tem 9 caracteres. Então, uma é a quantidade de caracteres e a outra é o índice. Aí precisa ter muito cuidado para não confundir, tá? Aí está escrito aí de A a I, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui o que está sendo representado lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, são 9 caracteres, está aqui, ó. 9 caracteres. Aí lembrando que o A está na posição 0, o B está na posição... o B está na posição 1 e assim sucessivamente até o final, tá? Então, muito cuidado aí, porque hora a gente vai estar manipulando o índice e hora a gente vai estar manipulando as informações que estão lá dentro, né? A quantidade de informações que estão lá dentro. Aí, muito cuidado com relação a isso, ok? Bom, são 8h15, eu vou parar por aqui. Deixa eu só parar a gravação.